Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edson da Rosa, do MDB, aqui tratar de assuntos, pautas que já permeiam o mandato do vereador, aqui onde imediato saúdo. Vereador Edson, sempre uma honra tê-lo conosco. Igualmente, Fábio, fazia horas que não conversávamos, né? Mas é essa dinamicidade da Câmara e também a gente conseguir conciliar a agenda. Vereador Edson, faz pouco mais de um ano que tramita aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul um projeto seu, cujo objetivo é instituir em Caxias do Sul a política municipal de apoio ao migrante. O senhor tenta institucionalizar uma política pública mais clara para esse segmento e eu gostaria que o senhor começasse então detalhando melhor de que forma de política estamos falando. Fábio, a você e a todos que vão nos assistir, vão assistir esse programa, desde 2010, em Caxias do Sul, começou a vinda de imigrantes, né? Principalmente senegaleses, ganeses, haitianos, e hoje nós temos também colombianos vindo para Caxias, venezuelanos, em que são seres humanos que precisam ter direito ao acesso de política pública. Uhum. E sentindo isso desde 2010, nós não estamos inovando. Esse projeto que nós estamos tentando instituir em Caxias do Sul, apresentando esse projeto que foi lá em 2018, é justamente para que o município tenha essa possibilidade de acolher essas pessoas que, cabe aqui dizer, esses imigrantes, eles vieram para o Brasil por acordo feito entre países, eles não estão na ilegalidade aqui. Só que eles precisam e devem de acessar os serviços. Uhum. E aí nós começamos, porque certamente a nível federal, nós não temos dúvida, por estarmos conversando com pessoas do segmento, algumas barreiras são vistas assim a olhos nus. Por exemplo, a língua. Né? Eu lembro quando, acho que foi, precisar o ano, não vou lembrar. Inclusive aqui na Câmara, as pessoas tiveram que se cotizar para entender a língua das pessoas. Para, no mínimo, dizer eu estou no país querendo a condição de me manter legalmente. Eu estou te falando o básico do básico. Então, a partir daí, sentindo essa necessidade dessas pessoas, desses humanos, que nós não podemos esquecer que todos nós somos imigrantes, né? Todos nós um dia fomos, ou seremos, talvez. Né? Quando a gente descendentes. Ou descendentes de imigrantes, né? Ou quantos brasileiros vão para outros países e aí querem ser acolhidos e querem oportunidade de emprego e de abrigo e por aí afora. Pois bem, essa situação daí ela fica colocada aos municípios. Agora se inverteu. E Caxias, evidente, e Caxias do Sul, por ser a segunda cidade do Rio Grande do Sul, e hoje ainda, para termos uma ideia, nós estamos no mês de outubro, a central de matrículas ainda está em funcionamento. Uma vez era até abril, maio, a movimentação, depois eram só ajustes na rede municipal e na rede estadual, porque lá na central de matrículas tem a rede pública estadual troca e municipal. De escola. Então toda. Ela já conversa, ensino fundamental, ensino médio, né? Uhum. Junto com a doutora Simone no Ministério Público, nós estamos fazendo estudo para verificar o zoneamento onde tem a maior movimentação de população, por N motivos, seja por aluguel mais barato, seja porque estão chegando, seja por identificação, porque Caxias do Sul também, antes nós aqui em off, tu me perguntou, o senhor está falando de deslocamento de pessoas dentro do país ou de fora? Uhum. Aqui em Caxias do Sul nós temos colônias e colônias do pessoal da fronteira, Santana do Livramento, mas esses, eu te falava assim, o básico do básico, fala a nossa língua, já tem daqui a pouco o acesso do cartão SUS, porque a condição básica, a saúde. A saúde, eles já chegam lá no UBS, já tem o cartão SUS, já está no sistema. Como é que faz o imigrante que vem do outro país? Precisa de um atendimento. Né? Então, a gente pode fazer uma ampliação muito grande sobre essa necessidade de termos efetivamente uma política pública estabelecida para o imigrante, principalmente daquele que vem de fora, de outro país, e que não fala a nossa língua materna. O senhor começa a rememorar o contexto, digamos assim, de um fluxo maior de imigrantes para Caxias do Sul, exemplificou com senegaleses, haitianos e por aí afora. Eu lembro que o grande desafio em meados de 2010, 2011, 2012, por aí afora, era fazer a carteira de trabalho. Eles tinham que legitimar a documentação como identidade por aí afora e aí fazer a carteira de trabalho para conseguirem, então, se subsistir minimamente uma oportunidade de trabalho,
um contrato de aluguel e por aí afora. O senhor começa a apresentar agora um cenário um pouco mais complexo, que não é só acessar o mercado de trabalho e alugar uma casa. O sujeito agora precisa estabelecimentos de saúde, ele precisa matricular um filho na escola, quer dizer, se torna um cidadão brasileiro. E aí eu lembro que naquelas audiências e reuniões que vocês promoviam aqui, pelas comissões, pela presidência da casa e por aí afora, o que ficava colocado era o seguinte, não se sabia a qual rubrica recorrer. Caía na Fundação de Assistência Social, a faz, olha, até aqui nós podemos ir. Mais do que isso não compete a nós. Aí vinham órgãos paralelos, como o Centro de Atenção ao Migrante, o CAM, daqui a pouco algum órgão federal. Como que tem funcionado também, vereador, essa interlocução entre os entes federativos para que se saiba, olha, esse assunto aqui, vamos direto a tal órgão, é ele que vai garantir? Perfeita a tua pergunta, Fábio. Porque nós, quando apresentamos esse projeto, também chegou aos ouvidos do Ministério Público Federal. Né? E também aqui em Caxias do Sul nós temos o CAM, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, que fazem o serviço que deveria ser do Estado. Aí é que está. Do Estado. Bom, se o Estado não tem essa condição, que nós consigamos fazer parcerias com as ONGs já existentes e dar esse suporte oficial para que isso aconteça. Uhum. Né? Tanto que, em função, faz quase um ano, provocados pelo Dr. Fabiano, foi instituído o Fórum Interinstitucional de Apoio aos Imigrantes. Dia 29 agora, se eu não me engano, do mês passado, nós tivemos uma reunião onde quem foi falar foi a especialista na área da saúde, a Beth Bertelli, que cuida da saúde mental. Por quê? É um dos assuntos que nós temos. Fábio, tu imagina, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que nós somos o todo. Então, tu imagina, eu e você somos de uma família, nós vamos por um país que nós não falamos a língua materna para procurar trazer a existência para a nossa família que vai ficar aqui, nos cotizamos e nós vamos trabalhar. Aí é o seguinte, nós não conseguimos ter acesso aos serviços básicos, nós nos socorremos, nós procuramos e nós não conseguimos ter isso. A gente começa a entrar numa outra seara que é, por exemplo, a depressão. E isso está acontecendo. Estou citando um exemplo assim, que a porta de entrada hoje, a grande questão hoje é a entrada para a saúde, porque daqui a pouco uma situação de saúde que é comum naquele país, aqui no Brasil, lá naquele outro, não é. E a gente não consegue nem comunicar isso, porque ninguém fala a nossa língua. Então, nós estamos trazendo, através desse fórum que foi estabelecido pelo Dr. Fabiano, evidentemente com todas as pessoas que participaram de todas as reuniões provocadas pelo Ministério Público Federal, nós estamos ouvindo as instituições e esse projeto apresentado, muito embora, eu quero dizer aqui, que já foi, para quem vai ouvir esse programa, já foi dito, inclusive, pela procuradora, que ele é inconstitucional, principalmente por causa do seu artigo 5º, que o poder público deverá manter centros de referências e atendimento para os migrantes, que é o CRAM. Por isso que a gente ainda não colocou, porque isso é uma discussão, daqui a pouco, a contribuição, ela pode ser dada conjuntamente com o Executivo para que nós possamos construir, porque isso é uma realidade que está colocada. O senhor está provocando o tema, não é? Na verdade, é um tema que tem que ser discutido. Não é uma proposta acabada. Não é uma proposta acabada, tanto que ainda nós estamos acatando as sugestões daqueles que participam do fórum e, se necessário for, apresentaremos até um substitutivo ou emendamos, não tem problema nenhum. Claro. Aqui não é a autoria que vale, mas sim o mérito do projeto, porque é uma situação que quem lida com os imigrantes, ela está se tornando insustentável. Porque se o município não tem essa política estabelecida, ele não consegue nos os órgãos governamentais que têm a rubrica, e tu disseste não tem uma rubrica definida. Quem é que vai atender? É a saúde? É a educação? É a Fundação de Assistência Social? Quem é que vai atender? Porque fica no passe e repassa. E são pessoas que têm direito, no mínimo, à dignidade. Sim, é um cidadão, né? É um cidadão, é um ser humano. Né? Então, e agora está vindo uma população e nós estamos acompanhando aí pelas mídias, né? Os venezuelanos. Estão vindo, nós estamos aí com venezuelanos em Caxias, estamos com colombianos em Caxias,
e estão começando a acessar. E mais, já temos imigrantes que já estão quase como cidadãos, com os direitos de cidadãos, que já estão aí há quase 10 anos. Daqui a pouco se casa com um brasileiro, aí tem filhos, quer dizer, já cumpre todos os requisitos. Porque nós também temos que ter a lógica que vão brasileiros para fora, né, Fábio? Exatamente. E é isso que muitos brasileiros não entendem, né? Porque querem a oportunidade no exterior, mas não entendem que daqui a pouco, num cenário de crise, o senhor citou a Venezuela, que enfrenta instabilidades econômicas contínuas. Quer dizer, daqui a pouco eles precisam mesmo buscar oportunidades em outros lugares para não passarem fome e por aí afora. Fábio, eu gostaria de ler aqui o artigo 1º, que ele estratifica exatamente assim o ponto principal do projeto, né? O inciso 1º, que é garantir ao imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos. Inciso 2, promover o respeito à diversidade e à interculturalidade, impedir violações de direitos e o 4º, fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil. É o beabá, né? Sim. Para a situação que está aí colocada. Então, nós temos a noção da responsabilidade que nós temos como legislador, o que nós enfrentamos, as demandas que vêm na Câmara de Vereadores, porque o que aconteceu aqui em Caxias também? Teve um boom da construção civil, principalmente. Só que com a crise econômica, automaticamente as pessoas estão aqui e vão trabalhar aonde? Né? Como é que vão acessar agora esses direitos que eles têm? Então, uma das preocupações que nós temos são essas. Uma outra situação que foi colocada, porque nós temos os safristas. Caxias do Sul é cercado nós temos aqui os maiores plantadores de hortifruti granjeiros em Caxias do Sul. Sim, do Estado. Do Estado. Em produção. Tem safristas. Esses dias eu fui na escola agrícola, ali na Terceira Légua. O PIB agrícola de Caxias do Sul é o maior do Estado também. É o maior do Estado. E o que está acontecendo? Essa população está migrando para trabalhar nas lavouras. A comunicação, ela é altamente estreita. Tu percebe isso? O quanto nós podemos ampliar esse projeto aqui? Então, Fábio, é uma preocupação que muitos dos que estão nos vendo e ouvindo talvez não tenham percebido, mas nós, enquanto homens públicos, né, nessa necessidade de ver o outro e de se colocar principalmente no lugar do outro, Fábio. Claro. Porque é isso, né? Nós, em determinado momento, a gente tem que imaginar que Deus nos ajude que isso não aconteça conosco. Mas pode acontecer. E nós temos que ir para um outro local, da mesma forma com aqueles que estão vindo, ter no mínimo a dignidade, né? Vereador, o senhor explana muito bem, o assunto ele não está acabado, como o senhor mesmo disse, não irá à pauta enquanto não receber todas as propostas e ajustes necessários, até para que se torne uma política, se for implementada, viável. Não adianta ser uma lei aprovada que não se aproveite. Eu vou deixar o convite para o senhor que retorne aqui nos próximos meses, até para atualizar quem está nos acompanhando sobre o tema, e de imediato vou lhe devolver a palavra para uma última saudação e aparecerão na tela os seus contatos, números telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Muito obrigado e espero que quem esteja nos assistindo e vai nos assistir, que compreenda esse projeto, porque é uma situação que está colocada em Caxias do Sul desde 2010, né? Teria tantas outras ampliações que nós possamos fazer aqui, mas penso que para o início está bem colocado e colocamos os contatos, como já falou, está ali embaixo, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e principalmente, se tem alguma crítica, dê algumas sugestões, que isso é fundamental para que a gente consiga estabelecer essa política pública de atenção ao imigrante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Edson da Rosa, do MDB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.